Som, som. Som, 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 som. Som, som, som. Som, som. Som, som, som. Entendi. Ah, tá. Meus amados irmãos, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé nesse instante para nós orarmos e darmos início ao culto dessa noite em nome de Jesus. Deixa eu dar alguns avisos para os irmãos. Desliga o seu celular. Aviso número 1. Não deixa tocar na hora do culto, não. Aviso número 2. Nós estamos sem sinal de internet por causa de um problema que deu. Nós vamos gravar o culto e colocar no canal depois. Então a gente vai transmitir, mas não ao vivo. Tá bom? Aviso número 3. Vai lá, passa na recepção, fala com a Sara ou com a Sueli e pega o seu livro, porque o pastor Elias já chegou e ele vai daqui a pouco ministrar hoje, dentro de instantes. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, vamos fechar nossos olhos, vamos adentrar na presença de Deus. Eterno e poderoso Deus, nós nessa noite nos colocamos diante da Tua presença. Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos por estar na Tua casa. E aqui, Senhor, adentramos na Tua presença com ação de graça, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, para Te glorificar em espírito e em verdade. Queremos aqui, Senhor amado, pedir que a Tua bênção esteja sobre nós, usando o Teu servo de uma maneira toda especial, que nós não venhamos a perder nada daquilo que o Senhor tem proposto às nossas vidas, que haja unção da Tua parte em nossas vidas, que possamos ser edificados, ó Pai, na Tua palavra, e que nessa noite seja uma noite de vitória e de bênção para muitos, que possamos ser renovados, ó Pai, durante o ministrar da Tua palavra. Abençoa o Teu servo que irá ministrar, e que a Tua bênção, Pai amado, esteja sobre cada servo Teu. É assim que nós oramos a Ti, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Pode tomar os seus assentos, meus amados. Irmãos, os assentos não estão reservados para ninguém. Você pode vir para frente, porque os assentos estão muito desfalcados. Os obreiros ocupem os primeiros lugares aqui, tá bom? Vamos louvar o Senhor nesse instante, o grupo de louvor. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Vamos louvar mais uma vez? Ele é exaltado. Para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado, pastor. Meus amados, quero convidar a igreja a ficar em pé nesse instante. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu peço a você, ponha a sua Bíblia nesse momento, para nós juntos participarmos da leitura da palavra de Deus. Aqueles irmãos que já apanharam o seu livro, se você pegou o seu livro, primeira coisa, põe o nome nele. Que uma festa desse tamanho, as pessoas às vezes acabam perdendo, deixou no banco, não sei de quem que é, a gente acha, pegou o livro, põe o nome nele, tá bom? Pastor do Clero, nosso presidente, vai fazer a leitura da palavra de Deus. Eu quero neste instante cumprimentá-los a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus, bem assim como aqueles que estão neste momento conectados na internet, participando do culto da Igreja Betânia, em todo o território nacional. Cumprimentamos também a irmã Leia, que está lá em Israel, lá do outro lado do mundo. Irmã, que Deus abençoe grandissimamente a sua vida e a sua família. Estamos orando para a irmã, a família e para o povo de Israel. Eu creio que Deus vai afastar todos os opositores do povo de Israel, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, neste momento, também, né? Também, exatamente, eu concordo plenamente com o irmão. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, é um evangelho bem acessível. Os irmãos que estão sentados todo do lado esquerdo, poderiam do lado direito também, né? Já pensou se fosse no navio? O navio ia a pique, né? Que só fica de um lado só, o navio fica assim, ó. Uma ocasião eu estava viajando de Belo Horizonte para Brasília e tinha poucos passageiros. E teve um grupo de passageiros que ficou só de um lado. A aeromoça veio antes do avião decolar e pediu para que... Porque aí fica todo assim. O avião ia ficar assim, né? Perdeu o equilíbrio. Aí a aeromoça saiu lá junto e veio, por favor, eu peço aos senhores, né, dividir. Aqui, por exemplo, ó, lado esquerdo do meu lado, né, está lotado, e aqui vazio. Então eu peço aos irmãos que estão lá atrás, por gentileza, venham um pouco para cá, por favor. Eu vou aguardar os irmãos tomar essa iniciativa, por gentileza. Bem rápido, irmãos. Por gentileza. Olha, tem muito lugar aqui na frente. Quando eu vou numa igreja ou assistir uma palestra, eu procuro sentar sempre nos primeiros assentos. É melhor. Amém, meus amados? Deus abençoe. Capítulo 15 do Evangelho de João. Diz assim, olha: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, e se
E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Bendito seja Deus. E a escola bíblica tem essa função, de preparar homens, mulheres, moço, moça, adolescente, para o serviço do Senhor. Eu estou aqui terminando a leitura da palavra. Irmão Valdir, aqui na frente, por gentileza. Então, meus amados, a escola bíblica tem essa função primordial de preparar homens, mulheres para servir a Deus. Quer seja, mesmo que ele não seja obreiro, mas que seja um membro da igreja, mas que ele tenha um conhecimento da palavra de Deus. Esta é a função primordial da 26ª Escola Bíblica da Igreja Betânia. Amém, meus amados? Oremos a Deus. Senhor Jesus, nesse instante, nós estamos reunidos dentro do Teu santuário, perante o Teu altar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos trazido aqui. Te agradecemos pela 26ª edição, ó Deus, da Escola Bíblica. Abençoe grandemente a Escola Bíblica, que todos os irmãos saiam instruídos na Tua palavra. Opera de uma maneira eficaz, incendeia a Tua igreja com Teu Espírito, revigora a força daquele que está cansado, debilitado, que ele saia daqui esta noite renovado pelo Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, faz uma coisa nova, uma coisa diferente neste lugar. Abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe as crianças, a mocidade, o adolescente. Ó Deus, manifesta a Tua glória, opera sinais, prodígios na Tua igreja, liberta aqueles que ainda não foram libertos. É o pedido da nossa alma. Ó Deus, alegra este coração, afasta a tristeza, afasta toda a amargura dos corações. Ó Deus, que ele saia daqui, ó Deus, avivado pelo Teu Espírito. Tenha misericórdia deste país, aviva os corações, que este avivamento ele possa se expandir em todo o território nacional. Ó Deus, de norte a sul, de leste a oeste, tenha misericórdia desta nação. Afasta aqueles, ó Pai, que querem destruir esta nação. Eu te peço a Tua bênção, a unção do Espírito agora. Abençoe esta irmã, este irmão que veio, ó Pai, cansado, ó Deus, com dor. Cura toda dor, cura toda inflamação, cura toda infecção, cura toda deficiência, ó Pai, nesta coluna, que ele volte para o seu lar curado. É o pedido da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Deus seja louvado. Assentai-vos, meus amados. Na mão de Deus segura, Na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Quantos vieram nessa noite louvar o nome do Senhor? Glória a Deus. Quantos vieram nessa noite louvar o nome do Senhor? Jesus, em Tua presença reunimos-nos a Ti, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada
e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Erga suas mãos nessa noite. Aqueles que vieram louvar o nome do Senhor aqui neste lugar, vamos louvar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Oh, aleluia. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aplauda o nome do Senhor, você que veio adorar o nome dele nesta noite. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vamos se colocar de pé nesta noite para voltarmos ao primeiro amor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração.
ti. Não quero que em mim se perca. Diga nesta noite o desejo de te adorar. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro, eu te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Aleluia, aleluia. Só pra te adorar, Senhor. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Quero ouvir agora só a igreja cantando. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Jardim particular. Adore a Ele nesta noite. Aplauda o nome do Senhor aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Assentai-vos, meus amados. Meus amados irmãos, é uma bênção estar nessa noite, a segunda noite da nossa 26ª Escola Bíblica de Obreiros. Antes de eu passar o microfone ao pastor, deixa eu apresentar os irmãos que estão nos visitando. Pedro e Yasmin, onde estão Pedro e Yasmin? Pedro, estão lá, permaneçam em pé, irmãos. João e Daiane, filhos da casa, estão lá atrás. João e Daiane. Os irmãos de registro que estão conosco, por favor, eu peço que fiquem em pé, os irmãos de registro. Nós estamos aguardando os irmãos de Capão e de Tapetininga também, que ainda não chegaram. Vamos cumprimentar nossos irmãos, como nosso costume. Sejam bem-vindos. E que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Hoje, assim, eu estava esquecendo. Os irmãos que fizeram inscrição pelo aplicativo, já fizeram pagamento pela internet, retire o seu livro lá. As irmãs têm anotado o seu nome. Você fez lá a inscrição por aplicativo e você chegou agora e não retirou seu livro. Retira o seu livro lá na recepção com a Sara. Os irmãos que chegaram com o culto já iniciado, retira o seu livro lá com a Sara. Você pode acertar com ela lá mesmo, que o pastor Elias Costa, que está conosco, o coordenador, o pastor Elias Costa, ele é o coordenador dessa escola bíblica desde o início, né? Nós estamos... É complicado. O ano passado aconteceu isso, viu? O coordenador, irmãos, da escola bíblica, o ano passado estava na Itália, irmãos, a escola acontecendo aqui.
Ele estava em home office, né? Está conosco o pastor José Elias Cross, pastor presidente das Assembleias de Deus do Guacuri. Acertei? Juntamente com a sua esposa, irmã Ardene. Aleluia. Vamos cumprimentar o nosso amado pastor como nosso costume. Seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe o pastor Elias Cross, minha irmã Ardene. Meus amados, o pastor Elias Cross é coordenador dessa escola bíblica desde o início. Nós éramos para estar na 27ª edição, mas a pandemia, ela deu uma pausa. Hoje nós estamos no ano de 2025 e estamos na 26ª edição, com a sugestão do pastor José Elias Cross. O tema, tempo de coisas maiores. Pastor Elias Cross, você viu a nossa capa? Precisa tomar um livro para ele aqui, já deu? Vou pegar um livro para ele. Tempo de coisas maiores. O pastor Ducler vai fazer a introdução do nosso... já está com o livro, dá para arrumar um livro para a irmã dele depois. O pastor Ducler vai fazer a introdução do palestrante. E eu falo para os irmãos, hoje o pastor Elias Cross falará sobre o capítulo 3 e 4. Ontem foi 1 e 2, hoje 3 e 4. Corre lá, pega o seu livro para você acompanhar junto com o professor. Dispensa eu cumprimentá-los e fazer a apresentação dos irmãos que já foram apresentados. Mas sempre eu tenho falado a toda a igreja e ao pastor Elias Cross, que ele é pastor também desta igreja. Amém? Como outro dia eu fui ministrar a palavra de Deus lá no templo da Assembleia de Deus na Casa Verde, e o pastor disse, o pastor Ducler é pastor também desta igreja. Amém, meus amados? Eu peço aos irmãos para nós ficarmos um instantinho em pé, não de pé, né? Em pé, porque de pé nós estamos, né? É como as pessoas às vezes dizem assim, eu vou tomar o ônibus. Não, ele vai apanhar o ônibus. Como é que ele vai tomar o ônibus? Não? Eu vou na cidade, eu vou à cidade. Eu não quero dar aula aqui de português, mas eu vejo alguns erros aí, né? Eu peguei uma gripe. Não, você não pegou a gripe, você contraiu a gripe. Mas é força de expressão. Eu contraí a gripe. Eu contraí uma dor aqui na musculatura. Não, eu peguei uma dor. Não, você contraiu uma dor. Mas deixa isso para lá. Está aqui o pastor, ele promete que antes da meia-noite ele termina. Amém? Eu vou convidar o pastor Jurandir para orar pelo pastor. E nesse momento ele estará com a palavra em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus poderoso, por essa noite, estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Agora que vamos estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos trazer inspiração, que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra. Abençoa o Teu servo, dá unção e graça em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus, com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Privilégio estar convosco nesta noite memorável, segundo dia do EBOM, Escola Bíblica. Depois de alguns anos, sempre nessa ocasião, já faz uns 3, 4 anos, nós temos o nosso trabalho na Itália, e é sempre nessa época que eu estou lá. O ano passado eu até estava esquecendo de voltar para o Brasil. Eu fiquei 3 meses lá. E aí fiquei tão empolgado, fui pregar na convenção da Irlanda. Cheguei na Irlanda, que coisa maravilhosa. Mas eu sei que aqui tem os discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Igreja Betânia é uma igreja do coração, porque nasceu no coração de Deus. Trago saudações da nossa igreja ali em Vila Guacuri e pelo Brasil afora, assim como vocês também. Nós temos um trabalho lá no Espírito Santo que é uma maravilha. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus para iniciar a nossa prédica no Evangelho segundo São João, capítulo 14, que é o texto base de todo o nosso EBOM.
nasceu de João 14:12. Todos os 12 capítulos deste livro vieram de João 14:12, que é o tema geral da igreja, da nossa igreja esse ano, e nós trabalhamos com esse versículo 12 que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Daí nasceu tempo de coisas maiores. Antes de entrar aqui no assunto, quero dizer aos irmãos que eu sempre levo uns livrinhos. Eu tenho aqui, Pitadas de Sal. Pitadas de Sal. É aquele devocional diário que você pode dar de presente para o seu patrão, para alguém, para a sua vida. É uma mensagem para cada dia do ano. Uma mensagem para cada dia do ano. Eu passei para o pastor Duclé assim que lancei esse texto. Então tem aí, Pitadas de Sal. Esse texto aqui está baratinho, é preço de impressão, você paga apenas R$15, né? Eu tenho aqui, Fundamentos do Ministério Cristão, é um texto que eu escrevi já há um bom tempo. Tenho aqui também, Manual do Obreiro, tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Escrevi esse texto pensando nos obreiros, é um curso que nós ministramos todos os anos. Nós temos 2 escolas na igreja, nós temos o EBOM e depois temos a escola de obreiro, que é uma escola mesmo, com aula, lousa, sabe, e todo obreiro do ministério é obrigado a participar. Não participou, tem que passar na salinha pastoral para conversar com o pastor, não é? E também, se não participa, se de repente tem a consagração no próximo ano, não vai. Se tem alguma coisa, não vai. Ou ele participa, ou ele deixa de ser obreiro. Porque ninguém é obrigado a ser obreiro, mas a pessoa que é chamada para ser obreiro, tem um chamado para ser obreiro, ele tem a obrigação de participar dos trabalhos da igreja, principalmente trabalhos ministeriais. Bom, eu estou falando dentro da visão assembleana, tá? Dentro da visão assembleana. A visão Betânia é outra. E ainda eu costumo dizer o seguinte: se você é obreiro, não tem alegria em participar dos trabalhos do ministério, volte a ser membro para ir para o céu, porque se você continuar com o obreiro, talvez não vá para o céu. É duro, isso é aquele creque, né? Mas isso é lá na Assembleia. E por último, eu tenho aqui sermões para todos os dias do ano. Uma mensagem para cada dia do ano, são 366 sermões. Eu tenho esses textos ali e também tenho umas bíblias, que agora eu me empolguei com a Bíblia. Eu nunca vi um livro tão amado, eu já sabia, mas depois que comecei a trabalhar com livraria, eu fiquei impressionado como o brasileiro compra a Bíblia. Eu fazia pilhas de Bíblia lá, pilhas. Aí o pessoal da cadeia comprava, os irmãos da igreja compravam. Eu falei, meu Jesus, mas que coisa tem nesse livro? E quanto mais pilha, sempre faltando Bíblia. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou levar a Bíblia para as igrejas, porque às vezes a pessoa quer comprar uma Bíblia, até ir lá na livraria. Eu tenho Bíblia da mulher, Bíblia de estudo, e vou continuar fazendo isso, porque as coisas de Deus são assim. Se pudesse dar de graça, daríamos, mas tem impressão, tem o papel, tem isso, tem aquilo outro. É porque uma Bíblia sempre vale a pena ter. Aí eu falei para o irmão, que ele perguntou se tinha dinheiro no carro. Eu falei, tenho. O irmão foi me ajudar, tem dinheiro, eu tenho o mapa da mina aqui. Aonde está? Eu falei, a Bíblia. Quer ficar rico? Quer ficar milionário? Quer ser feliz? Quer ser próspero? Quer ser bem sucedido? Quer ter maravilhosas inspirações? Quer ter riqueza em todos os sentidos? Leia a Bíblia. Depois que você passar de 20 vezes, 30 vezes, ou então igual o Jorge Miller, que leu a Bíblia 100 vezes, 200 vezes, 100 vezes ele leu ajoelhado, 200 vezes leu a Bíblia. Gesiel Gomes, o pai dele, leu a Bíblia 270 vezes. O bispo lá de Campo Grande fez um propósito com Deus de ler a Bíblia para cada ano de existência, e quando ele falou isso comigo, ele estava com 72, eu falei, isso eu já li 72 vezes a Bíblia, para cada ano de existência. Eu falei, eu vou fazer isso também, né? Porque
É uma coisa gloriosa, maravilhosa, extraordinária. Aleluia. Então, meus irmãos, o departamento aí me deu 2 temas, mas é impossível trabalhar esses 2 temas, porque o assunto aqui é vasto, é rico. E os 2 temas é o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro. 3 e 4. Aí, o capítulo 4, o capítulo 3, fala a fé em Jesus como base para as coisas maiores. E o capítulo 4 fala a promessa de Jesus para as coisas maiores. Então eu vou trabalhar o capítulo 4 e colocar o capítulo 3 dentro do capítulo 4, porque os 2 temas são praticamente uma simbiose, é um tema entre outro. É impossível você estudar a promessa ou as promessas de Jesus sem estudar a respeito da fé. Então nós vamos trabalhar esses 2 temas dentro da visão do capítulo 4. Por exemplo, o capítulo 4, que fala da fé em Jesus como base para as coisas maiores, começa aí com a expressão: a fé ativa a confiança em Deus. Aí tem a introdução, depois tem o tópico 1, vivendo as coisas maiores através da fé nas promessas de Jesus, na página 37. Depois vem a subdivisão: a fé como o grão de mostarda, a extensibilidade da fé como o grão de mostarda, página 38. Depois tem o tópico 2, que é necessário mudar de raciocínio. O tópico 3, grandes resultados da fé como o grão de mostarda, página 42. Depois vem o tópico 4, que é a multiplicação dos pães, e tem a conclusão. Isso é o capítulo 3. Depois vem o capítulo 4, a promessa de Jesus para coisas maiores. Aí os irmãos têm a introdução, tem o tópico 1, que é a extensão e compreensibilidade das coisas maiores. Depois tem o tópico 2, o impacto dos milagres no ministério de Jesus e seus ensinamentos. E aí tem uma expressão que eu desenvolvi, um pensamento chamado a esperança visível. Depois vem o tópico 3, que fala da expansão do reino de Deus e o crescimento da igreja. 3.1, serviço cristão na expansão da igreja, aproveitando as oportunidades. 3.2, sinais que seguem os que creem. E 3.3, ação profética em nome de Jesus e conclusão. Então esse aí é o esboço dos 2 capítulos. O esboço dos 2 capítulos. Mas, falando a respeito do capítulo 4, que eu quero colocar o 3 dentro, as promessas de Jesus para as coisas maiores. E eu quero refletir aqui a minha grande alegria, louvar a Deus pela vida do pastor Ducler, que cada dia se parece mais com Jesus, não é? E também louvar a Deus por esse esplendoroso ministério Betânia, parabenizar os irmãos pela reforma da igreja, linda, maravilhosa. O Senhor recebeu com uma adoração todo o vosso empenho e contribuição. Glória a Jesus. Louvar a Deus pela vida dos demais membros do ministério e diretoria. E, como dissemos na introdução desse livro, certamente vocês leram, que é imperioso pensar em coisas grandes, porque nós nascemos para honrar a Deus, nós nascemos para adorar aquele que nos fez. E nós colocamos aí na palavra introdutória do livro que todo pai demonstra alegria no crescimento do filho. Todo pai tem alegria e lutam para que esse crescimento aconteça, para que os filhos lhes gerem alegrias. E é uma normalidade da vida o pai olhar para o filho e se alegrar com o filho. Eu ficava tão impressionado com os elogios do meu pai, que eu falava: pai, menos. Mas meu filho é pastor, meu filho é isso. Eu falei: pai, fala baixo. Mas é a alegria dele. E se o pai terreno age assim, quanto mais Deus em relação aos seus filhos, em relação à sua igreja.
E é importante dizer que Deus está muito mais elevado que os homens, nesse sentido, e a alegria dele é extraordinária em olhar para você, seu crescimento, sua obediência, sua fidelidade. Por quê? Porque crescer é uma normalidade da vida. Quem não cresce desonra o seu Criador. E esse é o grande objetivo de estarmos aqui. Por isso, falar de fé como base para as coisas maiores, no capítulo 3, é algo que nos impressiona e nos faz crescer. Falar da promessa de Jesus, no capítulo 4, para as coisas maiores, página 47, é algo que traz em nós uma visão da amplitude do reino. Marcos, ou Mateus capítulo 12, 41, diz que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí no final Jesus diz: eis, está aqui quem é maior que Jonas. João 14, 12, que lemos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João 1,50, Jesus disse: coisas maiores do que estas verás. Então, quando nós olhamos para esse versículo, que é a base de todo o desenvolvimento desses 12 capítulos, nós imaginamos aqui o seguinte: a extensão das coisas maiores. Como são essas coisas maiores? Como pensar nessas coisas maiores explicitada por Cristo? Segundo, o impacto dos milagres no ministério de Jesus e seus ensinamentos através da igreja. E terceiro, como é a expansão dessas coisas maiores? Quando olhamos para tudo isso, lembramos de uma coisa: o ministério. O ministério, Atos capítulo 8, abre essa abrangência da expansão do ministério. O que é o ministério? O ministério é o serviço. Todas as vezes que nós estudamos sobre ministério, encontramos a palavra ministério na Bíblia, é a tradução da expressão grega diaconias, que é o trabalho, o ministério. Jesus disse que veio para servir, e ali a expressão é diaconias. Ele veio para ser diácono. Bom, essa expressão do ministério traz à tona, e nós podemos coligar esse texto com Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmão, isso não é coisa tão simples assim. Aquele que é poderoso. Aí eu fui ver essa expressão fazer, que está lá no versículo 10. Eu encontrei a palavra grega poiel. Poiel, eu gosto de pesquisar e ver lá no verão. A palavra poiel é quase que um alongamento da palavra hebraica bará, que é o verbo criar, fazer, chamar à existência o inexistente. Mas, olhando o vernáculo, a sua historicidade, observamos que essa palavra era a obra de um artesão, relacionada com as obras de um artesão que fazia a escultura, que fazia a arte, que colocava a mão para dar vida a alguma coisa pensada, algo que vinha de dentro. E aí o artesão coloca as suas mãos e cria
lá a sua arte, a estátua, a estatueta, o monumento. E quando ele faz isso, ele está exercitando o poiel. Entretanto, essa mesma palavra está relacionada com a palavra portuguesa latinizada poema, que aí nós temos a palavra poema, que vem de poiel. Essa mesma expressão está lá em Efésios 2, também 10, 8, e fala que nós somos feituras de Deus, que é o ato de ser visível através da palavra e das mãos de Deus. E nesse sentido, nós somos os poemas de Deus na terra por onde passamos, que manifestam as grandezas de Deus, que manifesta a obra de Deus, a extensão de Deus. E aí eu volto para João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Irmãos, obras maiores. Que obras maiores essas? Porque quando olhamos para a expressão, a amplitude das obras que Jesus fez, Jesus andou sobre as águas e não afundou. Jesus chamou Lázaro à existência, depois estava enterrado há 4 dias, São João capítulo 11. Jesus parou o enterro lá de Naim, nos portões da cidade, parou o enterro e ressuscitou o menino. Jesus olhou para aquele homem lá do tanque de Betesda, falou: toma sua cama e anda. Jesus abriu os olhos do cego. Olha, as maravilhas que Jesus fez são obras que nos faz pensar demoradamente. E Jesus diz: olha, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Dio nostro. Que coisa é esta? Como pensar nisso? Então, a página 48 fala aí da extensão das coisas maiores. E nós podemos pensar nessa extensão com a palavra aquele que crê em mim. Que o segredo é crer. Mas se você sair pelas ruas perguntando: quem crê em Deus? A maioria dos brasileiros vão dizer que crê em Deus. Até o ateu diz graças a Deus. Então, como é essa fé? Aquele que crê em mim. Porque se fizermos a pesquisa, vamos chegar na conclusão que Tiago chegou, Tiago 2,19. Crês tu que é um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. E Jesus diz: aquele que crê em mim. Então, que fé é esta, pastor Júnior? Que fé é esta, pastor Ducler? Que fé é esta, irmão? Aí nós precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Porque se andarmos um pouco mais, o pastor leu São João 15. Vamos ao versículo 7 de João 15, que diz lá: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. Então, olha só, a fé está atrelada aos ditames da palavra de Deus. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, crer em Jesus, como diz as Escrituras, implica em amar a Bíblia, viver a Bíblia, praticar a Bíblia, pregar a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, poetizar a Bíblia, teologizar a Bíblia. É por isso que Lutero disse: considere perdido o dia em que você não leu a Bíblia. É por isso que Søren Kierkegaard diz: crer é difícil, não porque é difícil compreender, mas porque é difícil obedecer. Ele disse uma palavra que a gente precisa pensar muito, século 17, 18, que foi o século da teologia. Ele disse que a grande negação do cristianismo é a cristandade. Como ser cristão quando se vive no meio da cristandade? Mas isso é coisa para se pensar, porque tem muita gente que lamentavelmente pensa que é crente,
fala a língua de crente, usa a Bíblia do crente, a harpa do crente, o hino do crente, a língua estranha do crente, que é estrangeiro, mas não é crente, por causa do comportamento. O que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, falou um pensador cristão. Então veja bem, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, como diz, significa que precisamos estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, e precisamos realmente propagar a Bíblia, viver a Bíblia, praticar a Bíblia, estudar a Bíblia, e considerar mesmo perdido o dia que nós não lemos a Bíblia. E da mesma forma que a pessoa tem o vício de ir no celular não sei quantas vezes por dia, como seria bom se fôssemos a Bíblia todas essas vezes. E João continua, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Que fruto é esse? É o fruto, não do olha eu aqui, não o fruto do outdoor, está aparecendo, vai lá na igreja Betânia, eu não sei quem, não é nada disso. É o fruto do comportamento, que as pessoas olham para você, tal como aquela mulher sunamita olhou para Eliseu, que passava por lá. Eliseu não passava com arauto, dizendo: está passando um profeta. Não passava com megafone: eis que o profeta está passando na rua. Não passava com as publicidades, não. O comportamento daquele homem mostrava Deus. E ela falou com seu esposo: eu vejo que esse homem que passa por nós é o santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto no pé do muro, e vamos colocar lá uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira, tudo que o homem precisa. Cama e intimidade. É lá no seu quarto que você recebe as revelações, na madrugada com Deus. Intimidade. Mesa, lugar de pensar, lugar de reunião, lugar de comunhão. Cadeira, lugar de liderança. E candeeiro, luz do céu. Tudo que o homem precisa. Vamos fazer aqui, mas olha só, o comportamento deste homem mostrava Deus. Veja bem, eu escolhi a vós para que o fruto seja visto através do comportamento, através das atitudes. E olha, isso é tão importante que nós encontramos aqui a chamada fé-ação, fé prática. Não adianta você dizer que tem fé. Tem oração na igreja? Não vou. Mas tem fé? Tenho. Tem evangelismo? Não vou. Tem fé? Tenho. Tem campanha evangelística? Não vou. Tem escola bíblica? Também não vou. Tem fé? Tenho. Você tem fé coisa nenhuma. Você pensa que tem. Você é um religioso, apenas um religioso, porque a fé é comportamental. Por isso que tem essa confusão entre Tiago e Paulo, porque as pessoas às vezes não entendem bem, porque Paulo fala da fé prática, Paulo fala da fé gerada pelo Espírito, e Tiago fala da fé prática. As duas coisas acontecem, porque o que eu vejo nas pessoas é exatamente aquilo que está dentro delas. Por que nos consultórios os psicólogos deixam os seus pacientes falar? Porque eles querem que os seus pacientes coloquem para fora aquilo que está dentro delas. Assim é o ser humano, o ser humano. Nós precisamos colocar aquilo que está dentro de nós, e dentro de cada um de nós precisa estar a graça de Deus, a revelação de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus. Então nós encontramos aqui nesses versículos fé, a entrega, as obras, isto é, as portas que esse versículo abre. E Jesus, quando subiu ao céu, está aí no texto, prometeu que enviaria o Consolador. A versão NVT fala encorajador, João 14,16, que habita em nós, e através dele é que nós temos a visão da vida, a visão das obras maiores. E o versículo 12 de João 14 que lemos, segundo os especialistas, Jesus fala
essas palavras nos momentos finais do seu ministério, antes de ser preso, crucificado. Ele estava mostrando aos seus discípulos, à sua igreja, a grandeza da extensão da obra. Em seguida, Jesus então falou que aquele que crê nele fará as obras que ele faz. Agora, que obras são essas que Jesus está se referindo? Por que Jesus disse isso? Porque não tem condições de você imaginar as obras de Jesus e falar, eu faço igual a ele. É uma coisa para se pensar mesmo. Mas acontece que Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez, exatamente pelo fato de que ele continuaria conosco. Ele continuaria conosco. Aleluia. E quando nós abrimos Atos capítulo 2, nós já podemos ver o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito. A presença do Espírito é a presença de Cristo, é a presença de Jesus, é a presença de Deus. Jesus mesmo disse, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aleluia. Então, estas obras maiores prometidas por Jesus se referem à continuidade que nós vemos partindo do livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, os livros da Bíblia, a maioria deles tem conclusão, todos eles. O único livro na Bíblia que não tem conclusão é o livro de Atos dos Apóstolos. Termina capítulo 28, Paulo em plena atividade, porque os Atos dos Apóstolos, as obras maiores continuam através da igreja de Jesus Cristo. Um dia um irmão ousou escrever um livro intitulado Atos 29, eu falei, não senhor, se for colocar o número dos capítulos, que capítulo seria? Por exemplo, a Igreja Betânia seria um capítulo de Atos, a Assembleia de Deus seria outro capítulo de Atos, a Igreja Batista outro capítulo, as missões outro capítulo, cada congregação um capítulo, cada igreja um capítulo. Então veja bem, o livro que está em aberto, porque as ações do Espírito Santo continuam na igreja de Jesus Cristo através dos seus filhos. E as obras continuam. Quando vemos aquele milagre de Atos capítulo 3, o paralítico que estava ali junto à porta formosa, e que Pedro e João vão para a oração, aquele homem fazia parte do cenário, era comum passar por ali, alguém dar uma moedinha, era bem conhecido, ele fazia parte, tinha a porta formosa, mas também tinha um paralítico. Mas de repente passam dois homens de Deus, aleluia, e diz, olha para nós, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus, levanta e anda, glória a Jesus. Então observe, amados, que a vida cristã é a continuidade dessas obras maiores. Então o impacto dos milagres no ministério de Jesus é algo tremendo, principalmente quando nós vemos os ensinamentos de Cristo, porque Jesus comprova quem Ele é. Glória a Jesus. Porque as obras de Jesus, Lucas, ou maior, João 21, 25 diz que Jesus fez muitas outras coisas. Nós temos ali um número de milagres, mas Jesus fez muito mais. E se fosse escrever o que Jesus fez, diz aquele texto que os livros da terra não daria para conter as obras. Assim sendo, observamos que Jesus, que continua conosco, é inigualável. A primeira lição que os irmãos aprenderam aí, sobre aquele que é maior, o primeiro capítulo, aquele que é maior, que foi ontem, que é Jesus. Então, à medida que Jesus e seus discípulos andavam pela região, as pessoas se reuniam em volta dele, por causa da sua atratividade. Nunca surgiu na terra uma pessoa tal como Jesus, mestre da comunicação. As suas histórias, a maneira de Jesus falar, de conversar com as pessoas. Aliás, eu fico pensando, se Jesus viesse hoje,
em que igreja ele entraria? Será que ele entraria nas igrejas? Se ele viesse hoje? Bom, ele entrou no templo, já porque fazia parte lá da tradição. Mas eu acredito que Jesus seria crucificado novamente. Seria crucificado novamente, porque o povo não ama a verdade. Exatamente, mesma coisa. Então veja bem, mas como Jesus agia no meio das pessoas, a sua maneira de conversar, eu fico pensando e pergunto às vezes, se Paulo existisse hoje, se Jesus viesse hoje, será que eles seriam convidados para esses grandes congressos, para essas grandes convenções, para essas grandes reuniões? Será que seriam convidados? Paulo certamente não convidariam, porque Paulo pregou até meia-noite, foi pregar, foi até meia-noite, aí o moço caiu da janela, aí foi lá, ressuscitou o moço, depois largou a prática até a alvorada. Então, quer dizer, que sermão era esse? Que mensagem era aquela? Qual era o conteúdo daquelas palavras? Mas é exatamente a ação daquele que é maior. Agora, o que Jesus fazia? Conversava com as pessoas, olhava para dentro das pessoas, falava com as pessoas de acordo com as suas necessidades. E a conversa era conversa de pai, de amigo. Deu vista aos cegos, fez os aleijados andar, curou pessoas de doenças horríveis, expulsou o demônio, ressuscitou pessoas. Por 30 anos, Jesus viveu na obscuridade, vamos assim dizer. Mas agora, começa o seu ministério com quase 30 anos, e ele se torna uma esperança visível, conforme está no livro. Esperança visível, faz nos lembrar Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que... Então veja, irmãos, quando lemos sobre os ensinos de Jesus, nós vemos aí a sabedoria, nós vemos aí as pessoas que ficavam maravilhados, pessoas que ficavam admiradas. Veja bem, maravilhados, admirados, são as palavras mais usadas para descrever as reações daqueles que encontravam Jesus. O Sermão do Monte, Martin Lloyd Jones escreveu um livro dessa grossura assim, sobre o sermão.